Pessoal, vamos lá para mais um vídeo tutorial. Agora eu vou mostrar para vocês como faz a instalação do ESX 6.7 Update 3. Eu vou criar uma máquina virtual aqui no meu VirtualBox para poder fazer essa instalação. Para quem ainda não sabe como cria uma máquina virtual, já tem um vídeo meu no meu canal explicando a criação de uma máquina virtual. O processo de instalação de máquina é bastante simples. Aqui eu vou só ajustar a memória. Minha máquina tem 8 GB de RAM, vou entregar 4 para essa máquina virtual. Depois ele pergunta se eu vou criar um disco ou não. Que formato que será esse disco. VDI é o padrão do VirtualBox. O tipo de alocação. E o tamanho do disco que eu vou criar. Pronto, nossa máquina virtual está criada. Agora, por ela ser virtual dentro do VirtualBox, a gente precisa fazer alguns ajustes nela. Eu vou demonstrar esses ajustes para vocês. Caso você esteja fazendo isso em máquina real, não precisa, tá? Primeiro aqui é a questão do processador. Por padrão, o VirtualBox entrega só um processador, só um núcleo, né? Então eu estou adicionando mais um. E a placa de rede também, para essa instalação, eu tive que fazer um ajuste. De forma geral, a gente não precisa fazer esse ajuste, tá? Só tive que mudar por conta do reconhecimento do ESX. Pronto, máquina virtual criada e com ajustezinhos feitos por conta da virtualização tão somente. Vou startar a máquina virtual, escolher a ISO de instalação do 6.7, Update 3. E pronto, a máquina está iniciando e vai dar boot pelo instalador do ESX. Lembrando que o ESX você pode baixar no site da VMware mesmo. Você cria uma conta. Para quem não tem conta na VMware, você pode criar uma conta gratuita. E aí você consegue baixar e ainda pegar a chave de ativação, porque senão em 60 dias ele trava. Isso tudo de forma gratuita. Aqui já está começando a instalação de fato. Reparem que não tem nenhuma interação nossa durante a instalação, é uma instalação automática. A gente vai mais para frente só concordar com algumas coisas, se eu quero instalar ou não, e em qual disco, mas é muito simples. Eu poderia ter cortado o vídeo, editado, para evitar a gente ficar esperando alguns pedaços, mas eu preferi deixar o vídeo inteiro para que possamos acompanhar a instalação no detalhe. Bom, aqui ele só está dando boas-vindas à instalação, um Enter para continuar. Aqui o licenciamento, eu aceito, né, F11. Em qual disco que eu quero instalar o meu ESX, naquele disquinho de 50 GB que a gente viu.
Ele está pedindo uma senha, eu vou colocar a senha, essa senha é para usar na console, confirmo a senha. Aqui ele fez só duas críticas, uma em relação de algum dispositivo que ele não achou e a outra é da falta da virtualização habilitada na BIOS. Isso é por conta da máquina virtual, isso vocês não devem, instalando num servidor mesmo, numa máquina física, vocês não devem ter essa crítica, a não ser que vocês não habilitem na BIOS a virtualização, aí essa crítica vai aparecer. E aqui já está no processo de instalação. Então, para quem já instalou um Linux na vida, é mais fácil do que instalar o Linux. E para quem não instalou, eu recomendo também assistir um vídeo de instalação do Debian 10 que eu publiquei há pouco. Aqui de novo, pessoal, eu preferi deixar o vídeo e não editar para vocês terem até ideia de tempo, tá? Lembrando que eu estou instalando numa máquina virtual, então você fazendo isso numa máquina real deve gastar muito menos tempo do que esse tempo que eu estou gastando. Pronto, acabou a instalação. Só retirar a mídia aí, dar um Enter. Minha máquina virtual agora ela vai reiniciar. E eu já tenho o ESXi na versão 6.7 Update 3 instalado. Acima dessa versão já tem a versão 6. Aliás, a versão 7. Tá? Então a versão 6.7 ela parou no Update 3. Depois disso a VMware lançou a versão 7. Pronto, aqui já não é mais instalação, aqui já é a máquina subindo, fazendo o processo de boot normal com o OS X instalado. A gente consegue ver que essa máquina tem duas CPUs, né, e 4 GB de RAM, que é a configuração da máquina virtual que eu fiz lá no início do vídeo. Pronto, o SX está instalado. Inicialmente você não precisa alterar nada, ele já entregou o IP para essa máquina por DHCP. Caso você não tenha o DHCP, depois no final eu vou mostrar como você configura o IP manualmente. Vamos acessar via browser agora o nosso servidor SX. Pronto, vamos logar com aquele usuário e senha que a gente criou. Prontinho, o seu SX está instalado, pronto para uso. Eu vou criar uma máquina virtual aqui só para demonstração, sem muita explicação ou sem muito detalhe. O nome da máquina. É um processo muito simples. Para quem já criou máquina virtual no VirtualBox, é a mesma coisa. É praticamente o mesmo processo que a gente fez para a criação dessa máquina virtual que está rodando o SX. É muito, muito similar.
basicamente as mesmas respostas a gente tem que dar. Eu só vou diminuir, tem 2 CPUs, vou deixar uma. Ele sugeriu 4 GB, diminuir para 2, só para a gente mexer na configuração, tá? O disquinho de 40 GB, estou diminuindo também um pouquinho. Colocando no modo do Team Provision, que é o dinamicamente alocado, que a gente viu lá no começo. Bom, e é isso. A máquina virtual, dentro da máquina virtual, já está criada. Então, uma virtualização aí dentro da outra virtualização. Agora eu vou mostrar para vocês a configuração da placa de rede, caso não tenha adquirido IP por DHCP. Então, voltando lá na nossa máquina virtual, F2 para entrar em configuração, vamos colocar a senha de root que foi criada. Essa interface é muito simples, pouquíssimas coisas a serem configuradas. Então, vou entrar na configuração de rede, IPv4, e aqui eu posso setar um IP estático. Aí eu vou colocar o IP, a máscara e o Gateway Default. É muito simples. Caso eu precise também alguma configuração de DNS, a mesma coisa. Vou setar manualmente aqui um DNS primário, secundário e o meu hostname. Se eu tiver algum sufixo de DNS, aqui. Dou um ESC, ele volta para a tela anterior e pronto. Está configurado manualmente o IP no meu SX.